Você deseja ser rico? Você deseja prosperar na sua vida? Então aprenda a ser generoso e dar aos pobres. Olha o que diz em Provérbios 11, do 24 ao 25. Há quem dê com generosidade e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm aquilo que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. O caminho que Pablo Marçal... Imitar um rico no pensamento, no comportamento e nos lugares, você fica rico também. Alguém fala, não acredita. Pode acreditar, tem como ficar rico de jeito. Tiago Brunet. Primeiro afia a tua inteligência, depois busca as conquistas. Senão, por não ser inteligente, você vai sofrer algo que é muito pior do que não ter. Flávio Augusto. Escolha uma coisa pra você fazer. Uma coisa que você tenha margem, tem escala, tem recurso. Tiago. Vou explicar por que mais de dinheiro na minha vida, tá? Na minha infância, minha família teve condições. E Tony Robbins. A maioria das pessoas tem medo de falhar, que elas se juntam a essa. Caminho esses que eles trilharam para uma vida de prosperidade e riquezas acaba de chegar a você. 300 dias para sua vida decolar. Prepare-se e diga a si mesmo: rico eu serei. Hoje eu quero trazer uma notícia. Você está vendo aqui? Esse é o Tiago Brunet. Está pobre, perdeu tudo aquilo que tinha, está pedindo esmola, passando necessidade. Um homem que ficou muito rico e hoje não tem nada. Já pensou se eu viesse aqui nesse momento e essa notícia fosse uma verdade, uma realidade? Eu te garanto que se Tiago Brunet, um homem próspero, um homem rico, um homem que alcançou a riqueza e alcançou a fama por conta de algo chamado mentalidade. E é isso que ao longo desses dias, ao longo dessas palavras que estamos aqui trazendo, à sua vida e ao seu coração, nós queremos fazer com que cresça dentro de você uma nova mentalidade. Uma mentalidade que vai atrair riqueza, que vai atrair a prosperidade para a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o Tiago Brunet perdesse hoje, eu tenho total certeza, tudo aquilo que ele possui, todo o seu dinheiro, toda a sua fama, toda a sua riqueza, toda a sua competência como um grande homem que ele é, pode ter total certeza que algo ninguém vai arrancar dele: a capacidade de continuar gerando riqueza, a capacidade de continuar gerando prosperidade na sua vida. E por mais que ele perdesse tudo, por mais que ele se tornasse esse mendigo que está pedindo esmola na rua, olha, pode ter total certeza que isso jamais aconteceria. Poderia acontecer de passar por um momento, assim como Jó, que uma certa feita Deus estava tranquilo no seu trono, e Jó estava passeando pelo mundo afora e bateu na porta de Deus e disse: Deus, eu vim aqui porque eu estava passeando pelo mundo afora e vi aquele homem chamado Jó. E Deus olha para ele e diz: Jó é um homem fiel. Você viu a fidelidade? Você viu o quanto Jó é fiel a mim? E ele disse: mas Jó é fiel ao Senhor porque Jó é um homem que possui tudo. Deixa eu tirar tudo aquilo que ele tem e você vai ver se Jó vai ser fiel. Deixa eu te dizer algo nesse momento. Talvez você nunca se ateve a uma realidade. O mundo com toda certeza vai sempre lançar sobre as nossas vidas dificuldades, momentos de dores, momentos de sofrimento. E pode ter certeza que a partir do momento que você tiver uma mentalidade próspera, e quando nós falamos dessa prosperidade, quando nós falamos dessa riqueza, nós não estamos aqui falando de dinheiro, porque o dinheiro, na verdade, ela é uma consequência de uma mente transformada, de uma mente nova, de uma mente que passa a entender que o dinheiro, ele é apenas uma consequência de algo que você ao longo da sua vida vai construindo. E nós trouxemos aqui nesse momento uma passagem muito importante que se encontra em Provérbios, capítulo 11, do versículo 24 ao 25, que diz sobre a necessidade que nós temos de ter um coração generoso. A lógica da generosidade, ela de certa forma,
Ela desafia o senso comum. Porque a humanidade, ela acredita que reter, guardar o dinheiro na nossa vida é o que vai trazer segurança a nós. Eu preciso guardar o dinheiro, eu preciso reter aquilo que eu tenho, porque a partir do momento que eu retenho, a partir do momento que eu guardo, eu trago segurança para a minha vida. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para essa passagem aqui que nós acabamos de ler, nós vemos que a partir do momento que eu passo a ser generoso, que eu passo a ajudar as pessoas, a partir do momento que eu aprendo a repartir com os outros, eu passo a ter algo chamado sabedoria. E essa sabedoria, ela tem de nos levar a uma vida de crescimento. Você quer crescer na sua vida, você quer atingir os seus objetivos, você quer com toda certeza alcançar os sonhos que você tem para você. Eu tenho certeza disso. A Escritura aqui, nesse momento, ela quer nos revelar que há aqueles que dá e prospera. Mas existem aqueles que retêm, aqueles que guardam tudo aquilo que possui, e ele acaba de certa forma perdendo, ele acaba de certa forma ficando um homem pobre. Nós mostramos uma imagem aqui do Tiago Brunet pobre, pedindo esmola, passando dificuldade. Eu tenho total certeza que se um dia ele perdesse tudo aquilo que ele possui, amanhã ele estaria novamente alcançando tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele possui, continuando sendo um homem rico e próspero que ele é. Isso que nós estamos trabalhando aqui, falando para você, não é um apelo emocional, mas é um princípio espiritual que, assim como Tiago Brunet e tantos outros homens teve na sua vida, é um princípio prático e funcional para a vida de cada um de nós. A generosidade, ela organiza o nosso coração. A generosidade, ela faz com que nós nos desapeguemos do material. A generosidade, ela faz com que esse apego excessivo passe a criar um espaço para uma vida de abundância. Uma vida que faz com que tudo na sua vida passe a fluir com um certo equilíbrio. Nós estamos aqui buscando essa riqueza, nós estamos aqui buscando essa prosperidade. Eu quero, você quer para a tua vida, eu tenho total certeza disso. Eu quero te dizer que, na maioria das vezes, quando nós temos esse apego, quando a gente se apega às coisas financeiras, ao dinheiro, e tememos gastar, e tememos investir, e tememos fazer as coisas, é literalmente algo que nós praticamos, e que eu trago aqui o exemplo, por exemplo, o exemplo de Isaac, que estava passando um momento de fome, um período de fome, se encontra em Gênesis 26:12, mas que no momento de fome, no momento de dificuldade, ele resolve obedecer e passa a pegar as suas sementes e semear. E naquele momento ele passa a colher 100 por 1. Uma colheita extraordinária passou a acontecer na sua vida, colheita essa que fez desse homem um homem próspero. Eu quero te dizer com isso que, na maioria das vezes, nós temos a tendência de olhar para a escassez, de olhar para as dificuldades, de olhar para a política, de olhar para o governo. E a Bíblia fala que aquele que olha para o tempo, ele nunca vai plantar. Aquele que olha para a chuva, ele nunca vai colher. O que isso quer dizer é que, quando nós olhamos para a realidade à nossa volta, quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo à nossa volta, nós temos essa tendência de literalmente querer guardar e segurar uma semente que deve ser plantada, e a gente quer comer tudo. Deixa eu te dizer uma coisa nesse momento. Se você comer a semente que você tem para plantar, pode ter certeza que os frutos que você deseja para a tua vida, que os frutos que você deseja para a tua família, que os frutos que você deseja para você mesmo jamais virá. Por quê? Porque a semente que era para plantar, de forma que lá na frente você pudesse ter essa colheita extraordinária que Isaac teve, não virá na sua vida. E Lucas 6:38 diz o seguinte, Jesus diz assim, olha, dai e vos será dado. Ou seja, a partir do momento que eu entrego, eu também recebo. Essa palavra quer dizer que revela a minha vida e a sua vida, que a medida da nossa entrega, a medida que nós entregamos, influencia de forma direta o retorno que nós teremos.
Como está sendo o seu plantio? Quais são as atitudes que você vem tendo na sua vida frente aos plantios que você deve fazer, as sementes que você tem de certa forma guardada? Será que você guarda ela a 7 chaves? Tranca ela numa porta e diz, não vou nem deixar ninguém entrar, ninguém abrir, porque isso daqui é minha semente, isso daqui é o que vai me fazer sobreviver. Eu quero dizer que nós estamos aqui trabalhando numa psicologia financeira, que essa psicologia, ela tende a nos apontar que a generosidade, ela tende, de certa forma, a desenvolver dentro de nós uma relação mais saudável com o dinheiro. Essa psicologia, ela mostra para cada um de nós que quando nós decidimos não ter medo, quando nós decidimos ter menos ansiedade, passamos a ter mais propósito. Ouça bem o que eu vou lhe dizer nesse momento. A partir do momento que nós decidimos a não ter medo, a partir do momento que nós decidimos não ter mais ansiedade, nós passamos a ter mais propósito naquilo que nós possuímos. A generosidade. Quando nós falamos aqui sobre essa generosidade que tem de dar aos outros, que tem de olhar para os outros com um olhar de amor, com um olhar de humanidade, pode ter certeza que a prosperidade começará a bater na sua porta. E nós colocamos aqui, que a partir do momento que você faz isso, você se desprende desse medo, você se desprende dessa ansiedade e você passa a colocar mais propósito em tudo aquilo que você tem, em tudo aquilo que você possui. Ao aliviar a vida dos outros, a partir do momento que você tem essa generosidade, e essa generosidade passa a aliviar a vida dos outros, ajudar os outros, estender as mãos para os outros, você começa a entender e você começa a sentir algo diferente dentro de você, e isso passa a aliviar a sua própria mente. Eu não sei se em algum momento você teve esse entendimento na sua vida. A generosidade não é um descuido financeiro, porque às vezes a gente tem essa visão de, peraí, vai que eu dou, vai que eu entrego, será que eu estou sendo bem, será que eu estou fazendo bem para mim mesmo, será que realmente estou agindo correto? Então quando nós olhamos para essa generosidade, a gente tem que entender que isso não é um descuido, não, em momento algum, não é um descuido. Mas isso é um princípio que tende a construir na sua vida um entendimento que vai levar você, são passos que vão te levar para uma vida de riqueza sim, e de prosperidade sim. Por quê? Porque você está dando propósito a tudo aquilo que você possui. Eu gostaria que você nesse momento passasse a avaliar qual a forma que você tem lidado com o seu dinheiro. Como você tem lidado com o seu dinheiro? Eu coloco aqui, olha, será que você tem sido guiado pelo medo de perder ou pela disposição consciente de contribuir? Ouça bem o que eu vou lhe dizer nesse momento. Será que você tem lidado com o medo de perder? Com medo, eu não vou fazer, porque se eu fizer eu posso perder, se eu fizer eu posso, não vai dar certo, e começa a ter medo e aquela ansiedade toma o teu coração, ou você tem, de certa maneira, lidado com o seu dinheiro com uma forma consciente de contribuir, e a partir do momento que você faz isso, a prosperidade com certeza vai olhar a mim e também você com olhos diferentes. A generosidade bem orientada, eu quero te dizer neste momento, que ela não transforma apenas aquelas pessoas que estão recebendo. Quando bem orientada, ela não apenas abençoa aqueles que estão recebendo, mas ela abençoa principalmente a cada um de nós que estamos praticando essa generosidade. E eu trago nesse momento aqui uma frase que diz assim, escreva essa frase inclusive. Quem aprende a liberar com sabedoria descobre que Deus nunca permite faltar aquele que escolheu confiar. Eu vou repetir. Quem aprende a lidar com sabedoria descobre que Deus nunca permite faltar aquele que escolheu confiar. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a olhar com outros olhos
quando você começar a ter um novo panorama dessa necessidade que nós temos de ser generosos, de ajudar pessoas, de abençoar, daquela semente que nós recebemos, muitas das vezes, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a dificuldades, assim como Isaac estava passando por um momento difícil, por um momento tortuoso, por um momento problemático, mas mesmo assim ele definiu, não, eu vou catar essa semente, eu vou plantar, porque eu sei que lá na frente ela vai trazer frutos, ela vai gerar frutos, ela vai me trazer grandes e grandes frutos, e ele teve uma colheita extraordinária. É isto que Deus tem para a minha vida, e eu tenho total certeza que é isso que Deus tem para a tua vida também. E eu termino esse vídeo dizendo aquela mesma frase de sempre: treine a sua mente, fortaleça o seu cérebro e tenha total certeza que todo e qualquer desafio você vencerá. Até o próximo vídeo.